Olá, eu sou José Ortiz, eu sou neurocirurgião, eu fiz pós-graduação em psiquiatria. Hoje nós vamos falar sobre um tema interessantíssimo. Atinge a todas as pessoas e atinge todos os dias. É o sono. Por que dormimos? Por que dormimos tanto tempo? 8 horas. A resposta pode se estender por horas. Filósofos como Aristóteles, psicanalistas como Freud, se dedicaram boa parte das suas vidas para essa resposta. Não iremos discutir a questão subjetiva do sono, mas nós iremos falar sobre a questão estrutural. O que realmente acontece no cérebro quando dormimos? Nós temos fases no sono, vai da fase superficial até a fase profunda. Então, nós temos fase 1, fase 2, fase 3 e a última fase a mais profunda. E o sono é leve e profundo. A questão é que existem ciclos. Não que o paciente, que a pessoa dorme às 10 da manhã e vai num sono leve e às 4 da manhã um sono profundo. Não é assim. Ele faz fases, então ciclos. Num sono de 8 horas, por exemplo, o sono faz 5 ciclos desses. Ele vai até o profundo, sobe de novo e desce. Depois aprofunda e sobe de novo. Então, mais ou menos no sono de 8 horas, 5 ciclos. O que é importante a gente saber é que determinado ciclo, fase do ciclo, vai ser produzido substâncias. Então, um sono reparador que faz 5 ciclos em 8 horas, ele produz um X de substâncias, hormônios, por exemplo. O GH é o hormônio do crescimento. Ele é produzido na fase 3 do sono. A restauração da imunidade, também na fase de ondas lentas, ondas mais superficiais, se aprofundando. Restauração da memória, tudo o que aconteceu no dia, o cérebro processa e armazena, organiza na última fase do sono, que é a fase REM. Essa fase REM, ela é uma fase que a gente entende que é a fase mais profunda do sono, né, que eu falei antes das memórias. Antes ainda falei do hormônio do crescimento. Olha a importância de um dormir bem numa criança. Como é importante para ela ter um sono bom. Para entender o que acontece na hora do sono, nós precisamos conhecer 2 estruturas, são fundamentais: o hipotálamo e o tronco cerebral. Então, o hipotálamo, para entender um pouquinho mais esses nomes todos, é importante a gente fazer alguns comparativos. Vamos pensar assim: o cérebro é uma cidade. Uma casa nessa cidade seria o hipotálamo. Fazendo um comparativo, dentro dessa casa, os cômodos seriam o que nós chamamos de núcleos do hipotálamo. Então, na parte bem da frente da casa, numa parte pequena, existe um cômodo, vamos dizer assim, o núcleo supraquiasmático. Esse núcleo, ele recebe informações da retina, informa para a glândula pineal. Ou seja, ele recebe uma informação na retina que seria a luz e a partir dali ele informa a glândula pineal para produzir a melatonina de forma indireta. O núcleo supraquiasmático, então, é um nome bem mais difícil de guardar, mas eu acho interessante, porque ele é o que primeiro recebe a informação da retina. Então a luz entra e ali ela informa necessidade de inibir a melatonina que é produzida pela glândula pineal. Então ele, de forma indireta, depois, né, a gente vai ver, regula essa produção da melatonina. Isso já é bastante divulgado até. O ritmo circadiano, né, já é bastante divulgado. A molécula da serotonina vem e, através de enzimas, é convertida em melatonina. Não só a serotonina é importante nesse ciclo de produção de melatonina, a noradrenalina e o GABA também, outros neurotransmissores que nós falamos em aulas anteriores. Por que eu acho importante trazer esses 3 neurotransmissores na produção da melatonina? Eles participam dessa produção. Porque se usa muito remédios que mexem com o GABA, mexem com a noradrenalina, mexem com a serotonina, eles podem influenciar o sono daquela pessoa, daquele indivíduo. Então, a pessoa pode ter não falta de sono às vezes, ela pode ter pesadelos,
sono agitado, e também pode ter insônias por excesso de serotonina. A noradrenalina, da mesma forma, alguns remédios, até usados para tratar a pressão arterial, que bloqueiam a adrenalina, eles também podem influenciar na produção da melatonina. Então, por exemplo, o propanolol, um remédio que baixa a pressão, pode influenciar o sono da mesma forma. O GABA também, excesso de GABA também pode influenciar na produção da melatonina. O GABA, muito comum em anticonvulsivantes, remédios para epilepsia, remédios ansiolíticos, que são os ditos faixa preta, os benzodiazepínicos. Então, é interessante, por exemplo, a gente saber a serotonina, ela ao longo do sono, ela vai caindo, né? E lá no sono REM, lá no mais profundo, ela está num nível muito baixo. E o que acontece nesse sono REM? Os sonhos. No sono mais profundo, é comum, ou melhor, os sonhos acontecem ali. Não exclusivamente, mas a maior parte dos sonhos acontecem no sono que nós chamamos sono REM, mais profundo. E, continuando, o resto do sono, então, é chamado de sono não REM. Então, a serotonina, continuando, a serotonina vai caindo. E ela chega lá no sono profundo, é a menor quantidade que está circulando. O que acontece quando a pessoa toma remédios, por exemplo, durante o dia, que aumentam a serotonina? Ele vai caindo ao longo do sono, só que ele não cai a quantidade certa. Então ele vai ficar num nível mais alto, porque não tem como cair, porque é reposto quimicamente essa serotonina. Então é muito comum a pessoa que toma remédio se sente bem durante o dia e na hora do sono ela tem um sono agitado, ela, como eu falei antes, tem pesadelos. É porque existe esse desequilíbrio da serotonina bem na fase onde o cérebro deveria estar relaxando totalmente. Então ela fica agitada nessa hora que deveria ter menos serotonina. Então os neurotransmissores, eles são sempre citados porque a gente precisa ter um equilíbrio. Não é o excesso e não é a falta do neurotransmissor. Tanto o excesso quanto a falta faz o cérebro entrar em desarmonia. Para deixar os neurotransmissores no nível correto, fisiológico, já foi dito em outros vídeos, a pessoa tem que se alimentar bem e tem que praticar exercício. Se alimentar bem com o quê? Fruta, verdura, proteína, e o exercício pelo menos 20 minutos. A partir de 20 minutos numa caminhada, uma corrida, andar de bicicleta, a partir de 20 minutos nós sabemos que o cérebro produz o BNDF. Ele é importante para a estabilização dos neurônios.